Problemas básicos da comunicação. O significado do que se captou de uma mensagem, ela pode não ser exatamente aquela que o emissor quis transmitir. Então, nossa necessidade e experiências nos fazem interpretar de diferentes maneiras o que vemos, né, e o que ouvimos, muitas vezes distorcendo a forma de percebermos os fatos e os estímulos externos. Outro problema grande é a questão da semântica, né? A semântica, as palavras elas não significam a mesma coisa para todas as pessoas, então a gente tem que tomar cuidado com quem a gente está falando. E aí eu trago o exemplo da resenha, né? Para vocês tem um significado, para nós professores resenha tem um outro significado, então tem que tomar cuidado com isso. Então a semântica é muito importante levar em consideração dentro do processo comunicativo. A insegurança também, o aborrecimento e o receio, que são efeitos da emoção, e aí a emoção está ligada a aspectos psicológicos, pode distorcer o que vemos ou ouvimos, tornando os fatos mais ameaçadores ainda, né? Então a gente tem que tomar cuidado com segurança, aborrecimento e receio de falar algo para alguém. Esses são problemas básicos da comunicação. A linguagem corporal. Quando a gente fala de linguagem corporal, a linguagem do corpo ela transmite impressões e estímulos dizendo muito ao outro e, da mesma forma, fazendo-nos perceber que ele tem muito a nos dizer, mesmo sem o uso de palavras. É uma forma de comunicação, né? Ou seja, uma forma de linguagem que não mente, pois mesmo que tentamos disfarçar, camuflar, ela nos denuncia. Não conseguimos controlar essa linguagem corporal. É importante aprendermos a observar e a utilizar o feedback da linguagem corporal, né, que ela nas outras pessoas, porque à medida que você está falando, as pessoas estão lhe devolvendo informações, lhe dando feedback daquilo que você fala. Então, por exemplo, agora, nesse momento, eu não tenho como saber se vocês estão entendendo o assunto, se o que eu estou falando está muito rápido, se está muito devagar. Então, comentem, podem me chamar no WhatsApp também para a gente tirar as dúvidas, mas o pessoal, né, o tete-a-tete, é melhor porque você percebe a outra pessoa. Então, observando o receptor e suas reações à mensagem recebida para verificar o nosso próprio desempenho. Então, isso é importante, criar essa habilidade de observar no outro, né, as expressões faciais, os gestos e essa linguagem que a gente chama de linguagem corporal, para que você melhore a sua comunicação no momento em que você está falando. Como melhorar a comunicação, né? Aprender a melhorar a sua transmissão, por exemplo, melhorar a transmissão de conteúdo, adaptar sua mensagem ao vocabulário, né, interesses e valores do receptor, que palavras, ideias, sentimentos realmente envia às pessoas, aperfeiçoar a própria recepção que você percebe das reações emitidas pelas outras pessoas. E aí é o que eu acabei de falar sobre você perceber o próximo, pegar essa informação, essa linguagem não verbal do próximo como feedback para que você melhore. Saber ouvir, né? Ouvir não só a mensagem, mas ir além dela, né? Há um conteúdo não manifesto em muitas comunicações verbais e não verbais, né, de atitude, e é preciso ter sensibilidade para entender melhor a mensagem. O uso da comunicação face a face. Esse é uma das melhores formas de você se comunicar. A comunicação por telefone ou por vídeo, nenhuma dispensa a comunicação face a face. É a melhor possível. Então, são superiores a comunicações escritas, né? A voz, as atividades e as expressões facilitam a realimentação, a retroalimentação daquilo que você está passando. A voz ela tem uma gama muito ampla de entonação. Então, no WhatsApp, com textos, por exemplo, que é a linguagem oral, não tem como você saber a entonação de voz de uma pessoa. Se você manda só um áudio, você não vê as expressões faciais. Então, o face a face elimina tudo isso, né? Então,
fica mais fácil. Colocar-se no lugar do receptor, ou seja, conhecer o seu mundo, conhecer o seu universo, isso facilita o que você quer passar, a comunicação, a informação que você quer passar a ele. Adaptar a mensagem ao vocabulário, né, aos interesses e aos valores do receptor, isso aí é importante. Por exemplo, eu estou usando uma linguagem aqui com vocês, a mais simples possível, para que vocês tenham um entendimento do que é esse processo comunicativo. Então é difícil entender-se como ouvinte quando se tenta comunicar alguma coisa que o contradiz ou vai de encontro daquilo com que vocês esperam, né, da comunicação. Então a gente tem que ter cuidado com isso e se colocar no lugar do próximo. Desenvolver a sensibilidade, ou seja, a empatia, que é você se colocar no lugar do próximo, né, e procurar sentir como os outros estão te percebendo. Se eles estão te percebendo inseguro, se eles estão te percebendo agressivo, intolerante, facilitador, medroso, tímido. Então vocês têm que tentar ver essas questões quando vocês estão falando. Saber distinguir um momento oportuno de enviar uma mensagem, isso aqui também é importante, porque a mensagem, a pessoa que vai receber a mensagem, o receptor, ele tem que estar motivado, né, e tem que ter o tempo certo, o momento certo para você passar essa mensagem. Então, imagina só você pedir um aumento de salário para o seu setor, para as pessoas que trabalham no seu setor. Você vai pedir um aumento de salário para todos eles, para o seu superior, só que ele acaba de receber uma mensagem de que algum imposto vai aumentar, ele vai ter que ter alguma despesa maior com relação ao imposto. Então esse não é o momento certo para passar aquela informação. Então algumas informações, alguns conteúdos têm que ter o momento certo para ser passado. Então mensagens antecipadas podem ser ignoradas, né, não ouvidas ou até rejeitadas. Então, você tentar colocar uma informação que ainda não é o momento certo, o momento oportuno, isso pode atrapalhar ali o processo de comunicação e outra pessoa pode não aceitar. As palavras devem ser reforçadas pela ação, isso aqui também é muito importante. As pessoas tendem a aceitar as mensagens quando participam, né, e quando são reforçadas pelo exemplo, ou seja, passei uma informação e aí a gente traz o exemplo. Um exemplo simples e claro se eu trago muito texto, mas se eu trago um texto e uma imagem, eu comunico melhor porque eu estou dando um exemplo visual daquela informação, para ficar mais fácil. O exemplo, né, é bem mais fácil quando você trabalha com figuras, imagens, então transparece uma mensagem melhor para o receptor. A mensagem ela deve ser simples, direta e sem redundância. O que é essa redundância? É quando você fala uma coisa e repete várias vezes, repete a mesma coisa, né? E você acaba se tornando redundante. Então, isso aí atrapalha. Isso não quer dizer que se deva rebaixar, né, a linguagem, usar somente gírias ou expressões da moda. Então, tem que ter cuidado com isso, tem que verificar bem o público que você está tentando passar uma mensagem. Então, mensagens confusas, recheadas também de palavras eruditas e estilo rebuscado são verdadeiros quebra-cabeças e provocam distorções, né, na linguagem. Então, quando a pessoa às vezes quer falar muito bonito e acaba se atrapalhando e não passando a mensagem que realmente quer, né? Isso é um problema. Então, a nossa aula de comunicação é isso, é básico. E aí vocês vão ler as páginas da apostila que eu vou deixar aqui no vídeo para vocês. Leiam elas para aprofundar um pouco mais o assunto. Tá bom? Thank you.